E um detalhe aí, pelo que você nos disse, não adianta sair com uma palestra pronta e preparada, porque talvez ela tenha que ser mudada durante a apresentação. Normalmente é. Por isso que nas apresentações presenciais você tem uma oportunidade melhor de fazer essa adaptação. Porque numa apresentação presencial, Flávio, nós temos uma leitura periférica até intuitiva. Você olha se alguém mexe no celular, se ele abaixa a cabeça, se cochicha com alguém, se pega uma anotação. Bom, você vai fazer essa leitura. Numa apresentação à distância, por mais que você veja os quadradinhos ali, fica um pouco mais difícil, você não tem essa leitura exata. E sempre nós precisamos fazer algum tipo de adaptação. É pela observação da plateia que você sabe o momento em que você tem que fazer uma interrupção no raciocínio. Porque você vai falando, chega um determinado momento, como o pensamento é muito mais rápido que as palavras, o ouvinte vai criando um foco de atenção que fica viciado e ele não consegue mais prestar atenção. Ele começa a pensar nos afazeres, nos compromissos, no boleto. Já escapou. Já foi embora. Então, esse é o momento em que você tem que trazer o pensamento de volta. Então, você tem que interromper aquilo que você está dizendo, fazer uma brincadeira, fazer uma menção a alguém que esteja na plateia, fazer uma pergunta. Enfim, você tem que apresentar uma novidade para que esse pensamento que fugiu seja seduzido e volte a participar. O pensamento voltou, retoma o raciocínio. Mas você só vai ter esse tipo de sensibilidade se existir a comunicação visual. O professor Jairo Mancilla, um gênio da PNL, eu gosto muito do PNL, ele sempre falava na quebra do Estado. Em cima dessa situação foi colocada. A coisa não pode ficar muito tempo linear, porque senão as pessoas vão embora. Então tem que ter uma quebra de Estado, para baixo, para cima, mexer, fazer alguma coisa. Isso. Nas aulas dele, em determinado momento, eles levantam, vamos mexer, mexe a mão, mexe o braço, respira e tal, e volta. É uma aula, mas é um pouco uma palestra, né? E funciona muitíssimo bem. Então você tem vários recursos para segurar a atenção e trazer a atenção de volta. Houve uma época que eu tinha 8 professores, então as salas lotadas, e vinha gente lá de Fortaleza, de Porto Alegre, o cara lá viajava 10 horas para poder participar do curso. Aí vinha o professor e falava assim, pô, a turma lá está meio pesada, Polito. Eu falava o seguinte, onde foi que você errou? O cara viaja 10 horas para participar de uma aula e vai dizer que ele não está interessado? Onde é que o professor errou? Então, quais são os recursos que nós temos? Primeiro, movimentação física. Aquele que se movimenta sem objetivo nenhum, ele pode demonstrar insegurança e perder até a concentração do público. Mas você está num determinado local da sala. Depois de algum tempo, percebe que as pessoas vão já perdendo o interesse. Você se movimenta, vai para o outro lado. Eles vão olhar o seu semblante de uma maneira diferente, a sua voz passa a ser ouvida de outra maneira, o contato físico é distinto também, o cenário que ele está vendo é outro. Ele tem a impressão de que foi uma pessoa nova que chegou ali para tratar de um outro assunto. Passou um tempo, esqueceram da sua movimentação, aí você vai para o outro lado. Portanto, mudança na inflexão de voz e movimentação física é um recurso extraordinário. Outro, utilização de recursos visuais. Está elaborando a sua apresentação, aí pelo perfil do grupo, pela complexidade do assunto, você já sabe que num determinado momento vai ter uma queda de atenção. Já faz o planejamento de uma tela interessante ali. Então ele está falando, chegou naquele momento, projeta. A atenção do ouvinte que está em você, ela se volta para a tela. Explicou os números, os gráficos, as estatísticas, depois muda o rumo da conversa, volta para você. Aí a apresentação fica dinâmica e fica envolvente. E você pode utilizar todos esses recursos simultaneamente. Você pode se movimentar, mudar a inflexão de voz, interromper aquilo que você está dizendo, usar recursos visuais, tudo aquilo. O que eu falo para os meus alunos é o seguinte, você tem todos os recursos à disposição quando você fala, tudo. Agora, o público começa a morrer e você não faz nada, a culpa é sua, porque não existe ouvinte desinteressado, o que existe é orador desinteressante. Então você pode plantar bananeira, fazer striptease, como dizia a Dilma, tem que fazer o diabo. Agora, não faz, a culpa é daquele que fala. Então, tem que estar sempre muito atento e analisar o que nós precisamos fazer para segurar o ouvinte. E aí, 40, 30, 40 anos de aulas, de repente aparece uma coisa chamada rede social, internet, e muda tudo. E aí, professor, o que Bom, impactou no seu trabalho? Aí eu ganho um público que eu não tinha,
Porque hoje as pessoas me procuram muito para participar de podcast, para fazer gravações de vídeos. E é interessante, você deve ter essa experiência. A pessoa conversa numa boa, você liga a câmera na frente dela, ela fica paralisada. Não é isso? Começa a falar, você traz convidados aqui, provavelmente em alguns momentos você tem que ficar tirando com saca-rolha, porque Claro, fica claro. paralisado. E no bate-papo ali é uma pessoa extremamente simpática. E então esses têm procurado muito, porque são pessoas conhecidas, são pessoas projetadas, mas que não estão fazendo vídeos com qualidade. Então aí vão lá treinar, e aquilo que eu falei sobre a naturalidade é o que mais deve ser ensinado nesses momentos. Porque aquele que é soltinho, aquele que é descontraído, aquele que é leve vai ter muito mais resultado, né? A aula online funciona? Funciona muitíssimo bem. E eu sempre fui muito resistente. Porque aquela minha estrutura, como falei, a maior estrutura, coisa maravilhosa, um orgulho daquilo. Aí os caras falavam, não, tem que fazer online, você vai atender gente do mundo inteiro, pessoas que não podem vir aqui. Eu falei, não, porque eu não me conformava. Como é que eu numa salinha de 2x2 poderia dar o mesmo tipo de treinamento? Bom, aí aconteceu pouco antes da pandemia, eu gravei um curso online. Não gravei, assisti, gravei. Foi muito bom porque veio a pandemia. Esse, especificamente, já vendeu na época 10 mil cursos, quer dizer, é gente que não acaba mais. E nós temos hoje os treinamentos presenciais e os treinamentos remotos. Remoto é para diferenciar desse online gravado, porque o remoto, o aluno fala interagindo comigo como se ele estivesse presencialmente. Então, o que acontece, Flávio? Se você pegar um curso presencial e transportar diretamente para um curso online, é fracasso. Porque você tem que fazer adaptações para o curso online. A carga horária tem que ser outra, muito mais reduzida. A interação com o aluno tem que ser muito maior, fazer perguntas o tempo todo, tipo de observação. A linguagem tem que ser muito mais dinâmica, muito mais envolvente, porque senão cai naquilo que você falou, vai morrendo. Então nós ficamos quase um ano fazendo experiências e adaptações. Eu falo nós porque minha filha, a Raquel, trabalha comigo há 25 anos. Também tem um Bruno na minha vida. E ainda bem, porque senão eu ia parar de trabalhar e não tinha quem segurasse o bastão. E ela é competentíssima, os últimos livros que eu tenho feito, tudo em coautoria com ela. Então nós fomos testando todas as possibilidades de plataforma até que chegamos numa carga horária, num tipo de curso, com um programa maravilhoso. Então hoje o curso remoto, ele dá resultado tão bom quanto o curso presencial. Alguns ainda têm resistência. Mas pensa bem, por exemplo, demos um curso agora para os executivos do Bradesco lá em Luxemburgo. Imagina, nos levar para Luxemburgo, seria bom, né? Ou então trazer aquela turma de lá para cá, é muito dinheiro, acaba não fazendo. Fizemos o curso remoto com um resultado excelente, maravilhoso, aí a organização quer fazer muito mais a partir daí.